Salve, salve meus amigos e minhas amigas, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio e hoje eu vou trazer aqui um dispositivo que tem sido um companheiro diário para todas as horas, que é o fio BTR5, e eu tenho certeza que muita gente tem curiosidade de saber como é que ele funciona. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção aqui para minha campanha lá no Apoia-se, que eu quero comprar uma estação para medição de fones do canal, para a gente medir resposta em frequência. Então seria algo como uma dummy head ou um coupler, que simula um canal auditivo para a gente poder medir intra-auriculares. O que a campanha conseguir arrecadar lá, eu vou tentar comprar para poder trazer maior qualidade para as reviews do canal, para trazer talvez um banco de dados bacana com respostas em frequência de fones e talvez sugerir equalizações, melhorias, etc. Eu acho que pode ser um ganho bem legal para todos nós, então por isso que eu lancei essa campanha lá, e quem estiver curtindo o conteúdo e tal, dá uma olhada lá, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Primeiramente, não vou falar sobre a marca. A Fio ela tem uma missão corporativa clara, que é mudar o conceito no mundo do Made in China, que é aquele preconceito que todo mundo tem, bem da década de 90, né, de que coisas feitas na China são meia boca, mal feitas ou falsificadas, etc. E a Fio realmente conseguiu trazer uma qualidade construtiva e certos atributos para os seus produtos que realmente mudam essa visão que a gente tem. Mas, de qualquer forma, ela ainda peca muito na parte de software, e a gente vai ver isso ao longo desse review. E a Fio, ela traz produtos bem legais, ela traz fones de ouvido muito interessantes, alguns fones híbridos até mais sofisticados, como o FH7. Eles trazem, por exemplo, DAPs, que acho que é o carro-chefe deles, de alta sofisticação. Tem, por exemplo, o M15, que é um DAP que custa aí os seus $1.500, não é nada barato. E tem, claro, o BTR5, que é um dispositivo muitíssimo interessante, que traz bastante tecnologia. Agora eu vou dar uma visão geral sobre o BTR5. Ele é um dispositivozinho que custa aí seus $110, e ele é um DAC e amplificador de fone de ouvido portátil, que também traz um Bluetooth integrado, que tem saída não balanceada e saída balanceada de 2.5 mm. Agora, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei nele, eu achei legal que ele tem uma boa potência pelo tamanho, né? Você não imagina que um trequinho desse tamanho aqui vai tocar fones com bastante autoridade. Ele tem um Bluetooth que é de boa qualidade, eu gostei do alcance, gostei da estabilidade do sinal. O design, o tamanho e peso dele me agradaram demais, eu achei lindo, simplesmente lindo, super fácil de levar, trazer, vem com um clipe de cinto que é muito legal. Ele tem uma saída balanceada, o que é muito interessante porque a gente consegue ter uma potência bem mais alta no mesmo dispositivo, que ele traz dois chips simultâneos de DAC que usam ali a tensão de saída para gerar uma saída balanceada. Ele tem um controle de volume embutido, que é bem legal, você consegue controlar o volume aqui através dele sem precisar tirar o smartphone do bolso. Ele tem microfone embutido, então você pode usá-lo para chamadas telefônicas com um fone que não tem microfone. E o que eu menos gostei nele é que eu achei que a equalização nativa dele não é boa, não é bem implementado via software, não funciona via USB nem com o LDAC. Quando você usa o LDAC, que é o codec mais sofisticado Bluetooth que a gente tem hoje, a equalização simplesmente não funciona, por um defeito de software da Fio. Ele só tem um perfil de equalização customizada, então isso é meio ruim, porque às vezes você tem, sei lá, 3 fones que você quer perfis de equalização diferentes. E aí você salvaria um para cada fone, ou um para cada situação, sei lá, eu tenho um perfil que é para escutar música eletrônica, um perfil para escutar música clássica, e ele não tem isso não é legal, ele só guarda um perfil e é realmente pobre em termos de software de um modo geral. Então, bora para a mesa que esse tipo de dispositivo é legal mostrar na prática. Galera, vamos falar da caixa então do BTR5 primeiro. Ele vem nessa caixa aqui que é mais ou menos simples, é uma caixa ok, mas tá super bacana, tem um manualzão legal aqui com vários idiomas. Ele vem dentro desse saquinho. E aqui a gente tem só papelada, o cabo USB, acho que eu nem mexi, cara. Aqui, cabinho USB-C, aqui vinha a capinha e só. E aí a gente tem os dispositivos, que é um clipe de cinto, que é bem legal, e o BTR5, que é uma coisinha muito linda. E aqui a gente tem uma capinha de couro bem legal. A caixa é meio desperdício, mas é também uma capinha de couro super simpática, olha que legal. A capinha de couro rígida, mas infelizmente não dá para usar junto com o clipe. Você tem que escolher, você usa o clipe de cinto ou usa a capinha. Eu normalmente uso só o clipe, a capinha eu nunca usei. Então vamos lá para o que interessa, o BTR5. Bom, então o BTR5 ele tem essa estrutura aqui em volta toda em alumínio, que é bem interessante, e a parte traseira é vidro e a parte dianteira também é vidro. Ele tem um display de OLED, que dá para ver aqui,
que mostra algumas informações, mostra equalização, mostra algumas pequenas funções, o volume, isso é muito interessante. Então é um dispositivo bem completinho. Aqui do lado a gente tem 3 botões. Um botão serve para controle de volume, outras coisas eu vou falar mais adiante. Esse botão aqui é um botão auxiliar e esse aqui é para os menus e ligar e desligar. Aqui a gente tem um pequeno orifício para o microfone. Então é super bem feito. Aqui em cima a gente tem as saídas, balanceada de 2.5 e a não balanceada de 3.5. Então é um dispositivo que é super bonitinho, super compacto, é relativamente leve e é super bem acabado. E aqui a gente tem o símbolo do NFC, que ele é pareável via NFC para facilitar a vida. As especificações técnicas dele, eu vou deixar o quadrinho aqui embaixo do vídeo, como sempre, e o que eu posso ressaltar aqui é que ele tem 2 chips DAC da SS, que é o modelo 9218P, que é um modelo relativamente bom deles, e a gente tem aqui 80 mW de potência na saída a 32 ohms na saída não balanceada, e a gente tem 220 mW a 32 ohms na saída, na saída balanceada, o que é bastante coisa. E isso dá mais ou menos 2 volts, 1.8 volt aqui na não balanceada e mais ou menos 4 volts, 3.6 volts na balanceada, o que é bastante coisa, né? Volts RMS, isso é bastante coisa e é capaz de tocar aí muita coisa com bastante competência. Sobre os formatos que ele suporta PCM de alta resolução até 384 kHz 32 bits, DSD até 256, em Bluetooth ele é capaz de comportar o SBC, o AAC, aptX, aptX LL, aptX HD e o LDAC, que atualmente é um dos codecs mais sofisticados para Bluetooth que existe da Sony. O volume dele é controlado em 60 passos e ele usa o Bluetooth 5.0, o que é bastante interessante e está em linha com as coisas mais modernas. Ele tem 2 microfones embutidos e ele suporta sim microfone externo. Se você precisar conectar um fone que tem um microfone embutido, ele suporta também. Então vamos falar um pouquinho sobre a experiência de uso com ele. O alcance do sinal dele em modo Bluetooth é razoavelmente bom. Primeiro que eu achei a estabilidade quando ele está perto do celular excepcional. Ele não, nenhuma vez, e eu escuto esse cara pra caramba, nenhuma vez ele falhou o sinal, ficou caindo, dando aquelas conexões, tal, aquela coisa meio chata que de vez em quando acontece. Isso não aconteceu aqui. Ele sempre comportou muito bem, nunca ficou conectando, é super estável, a música não pica, então nesse aspecto ele é muito bom. Em termos de alcance de sinal, usando o codec aptX, ele deu mais ou menos 8 metros, então em cerca de 8 metros começa a picar, começa a cair, cai e volta, para de vez. E no LDAC é um pouco menos. Com LDAC entre 5 e 6 metros eu já comecei a ter, isso sem obstáculo, tá gente? Entre 5 e 6 metros eu já comecei a ter uma certa dificuldade ali, ele picava muito a conexão. E em AAC ele chegou a mais ou menos 11 metros. Então é o codec assim, que tem uma menor quantidade de transmissão de dados, porém é o que apresentou o maior alcance de sinal aqui com o BTR-5. A bateria dele tem uma duração bem razoável, ela dura mais ou menos 9 horas usando a saída não balanceada e dura mais ou menos 7 horas e meia usando a saída balanceada. E eu testei com diversos fones de potências diferentes e isso não fez muita diferença não. Eu cheguei a testar com fones mais beberrões na saída não balanceada e com fones mais fáceis de tocar, tipo o Moondrop Variations na saída balanceada, e o que varia mesmo é só você estar na conexão balanceada ou não balanceada. Então, na balanceada, mesmo com fone pouco potente, pouco exigente, ele vai gastar ali umas 7 horas e meia mais ou menos de bateria, e na saída não balanceada ele vai dar mais ou menos 9 horas, tá? Isso tudo usando Bluetooth em LDAC. Pessoal, agora eu vou fazer o teste do microfone do fio BTR-5. Ele está conectado ao meu celular pelo Bluetooth. O microfone dele fica mais ou menos aqui em cima. Então eu vou falar uma certa proximidade, como se eu tivesse prendido aqui no clipe na camisa. Eu vou deixar ele aqui mais ou menos preso na minha camisa, numa altura realista. E vamos ver como é que o microfone dele se sai para conversação. Eu não vou tratar o som, vou deixar ele gravando só no meu celular. E eu vou colocar 3 tipos de ruídos aqui para ver se ele lida bem com esse tipo de cancelamento de ruído. O primeiro, já começou, é um burburinho de restaurante normal, com gente no fundo falando, bateção de prato, criança chorando. Provavelmente a situação que a gente mais usaria esse tipo de microfone. Aqui um ruído rosa, vamos ver como é que ele resolve o ruído rosa.
que é um ruído que eles têm dificuldade de resolver normalmente, não fica muito bom. E o outro ruído é um ruído de turbina de avião, que é um ruído mais grave, normalmente é muito bem resolvido pelos cancelamentos de ruído dos microfones Bluetooth. Então, é um barulho que se assemelha muito ao barulho também de motor de ônibus, né, ou metrô, trem, que seja, e ar-condicionado, ventilador. Então, estão mais ou menos nessa faixa mais grave, e esses cancelamentos de ruído costumam resolver muito bem isso. Então é isso, fiz o teste do microfone do BTR5, e ele também tem a possibilidade de você conectar um fone com microfone embutido na entrada de 3.5 milímetros e falar através do microfone do cabo do seu fone. Vamos falar um pouquinho sobre as funcionalidades do botão dele. Então, esse primeiro botão aqui, ele é o desliga e desliga, né? Eu vou desligá-lo aqui só para mostrar. Ligado, aparece o offzinho e desliga. Se a gente apertar e segurar por uns 3 segundos, ele liga, aparece o fio, e aí ele liga e já faz a conexão Bluetooth. Conectou, está conectado no meu telefone, que já é a conexão padrão dele. Aqui ele mostra que está em LDAC e o volume, que está em 21, e o nível da bateria. E se você mexer aqui neste botão de volume, ele mostra para você o volume para cima ou para baixo. Ele também serve para passar música para frente e música para trás. Então, se você apertar e segurar, ele passa a música para frente. Se você apertar e segurar aqui, ele passa a música para trás. E aqui a gente tem o primeiro botão, que é o desliga e desliga, que é o botão de menu. Que se você apertar e segurar um pouquinho, ele entra no menu. Então, a primeira parte do menu é equalização. Você consegue acessar alterando pelo botão de volume. Então, ele aqui também serve para navegar e alterar os menus. E o segundo é o dimmer, que você altera o brilho da tela, que é uma função bem legal aí quando você está de noite, às vezes está muito escuro, o brilho da tela pode incomodar um pouquinho. E aqui a gente tem o USB áudio, que você pode alterar para 1.0 ou 2.0. No modo USB 1.0, ele conecta plug and play em basicamente qualquer computador, porque usa o driver nativo do Windows. Quando vai para o USB 2.0, você já precisa do driver da Fio, então tem que entrar lá no site e baixar, ou então se tiver com o Windows Update ok, ele baixa pelo Windows. Então, para usar o USB 2.0, você precisa baixar o driver USB lá da Fio, para ter acesso à resolução mais alta dele. E aqui a gente tem o modo carro, que nada mais é que quando ele energiza ou desenergiza o USB, ele liga e desliga. Então, é como se você tivesse ligado no carro, plugado aqui na USB lá do carro, e quando você liga o carro, o USB energiza, ele liga o BTR5, e quando você desliga o carro, o USB desenergiza e desliga o BTR5, simplesmente isso que é o modo carro. É interessante para quem usa ele no carro, porque ele não fica ligado à toa. E o próximo menu é a carga, você pode habilitar ou habilitar quando você pluga o USB, se ele vai recarregar ou não, né? É mais por questão de talvez ruído, qualidade do sinal de carga, porque ele não tem esse isolamento galvânico, mas não faz grandes diferenças não. Pelo menos para a minha conexão aqui. O ganho, que é bem legal você poder mexer por aqui, que pode ser alto ou baixo. No ganho baixo ele limita a tensão de saída em mais ou menos 1 volt, e no ganho alto ele vai para 2 volts na não balanceada. E na balanceada é o dobro disso. E aqui a gente tem a versão, que é a versão do software da Fio. Isso aí não é muito relevante não. E também tem o filtro, que é o filtro passa-baixa, que você pode selecionar o fast, slow, brick e tal. Faz pouquíssima ou nenhuma diferença para a esmagadora maioria das gravações, mas é uma coisa que audiófilo gosta. E acabou, esses são os menus. Esse botãozinho aqui é um botão meio que auxiliar, ele serve para dar play pause na música, atender ligações e também ativa o assistente da Google ou Siri. Então é um botãozinho bem prático e útil. Eu achei o sistema de botões dele ótimo, porque são de tamanhos e formatos diferentes, então mesmo sem olhar você consegue acessar aqui. Se assemelha muito a outros fones Bluetooth, né, com a questão do botão de volume servir também para passar faixa, o play pause. Então assim, para mim não faltou nada, tem a telinha, tem o menu, eu achei bem legal a experiência de uso com ele. Vamos falar então dos modos de operação dele. Ele funciona como um DAC amplificador de fones de ouvido Bluetooth ou USB. Então aqui ele já está conectado no Bluetooth no meu celular. Se eu plugar um fone aqui e der um play numa música lá, ele vai tocar a música a partir de qualquer fone que eu plugar aqui. E também se eu conectá-lo aqui pela USB-C, o meu computador vai reconhecer e eu vou poder usá-lo também como um DAC USB e ele também vai carregar enquanto isso. Ele pode ser somente um DAC USB porque a saída dele
é mais ou menos 2 volts, que é basicamente a saída de linha de DACs de mesa. Então você pode também usá-lo como DAC de mesa. Se você tiver o cabo certo, liga aqui, o cabo converte para RCA e você pode ligar no amplificador de mesa e está tudo bacana. Isso é muito interessante porque você pode, por exemplo, ter um amplificador de potência lá na sua casa que você quer transformá-lo, que você quer que ele receba o sinal Bluetooth. Então você liga o BTR5 lá, liga ele e o sinal do seu celular vai para o BTR5 e, consequentemente, para o seu amplificador de potência. Isso é bem interessante. Às vezes você tem sei lá, aqueles microsystems mais antigos que não tem Bluetooth, que você está a fim de dar uma festa lá e não quer ficar preocupado com ficar ligando o celular lá, deixar o celular lá, pode ficar com o telefone no bolso o tempo todo. E aí isso aqui é bem interessante para isso. E ele também funciona como um DAC Bluetooth, claro, né? Somente um DAC Bluetooth, igual eu falei, essa funcionalidade aí que você pode ligar no seu sistema lá que não tem Bluetooth e transformá-lo no sistema Bluetooth. E ele tem um modo carro, que eu já mencionei antes, que ele liga e desliga conforme a energia da USB. É legal para você usar no carro também como transmissor Bluetooth. Tem muito carro que tem entrada auxiliar, então você conecta o auxiliar do carro aí nele e conecta a energia na USB. E aí ele vai funcionar ali como um receptor Bluetooth para carro de altíssima qualidade. O app da Fio Control ele é bem levinho, entra rapidinho, então vocês podem ver que está conectado o meu BTR5 em LDAC. Ele fala sobre as configurações que eu mostrei anteriormente na tela, então tem carga, função de fio, modo carro, o tempo que ele fica inativo para desligar, o codec de Bluetooth que você pode escolher entre todos que ele suporta e o modo de operação ali do botão de power, que não é nada demais, só como que ele vai navegar pelo menu. E os modos de operação e tal, só para vocês terem uma ideia, o tempo que o LCD fica ligado, essa aqui é a primeira tela dele. Nas configurações a gente tem como mudar o nome do Bluetooth, restaurar para as configurações de fábrica, limpar o pareamento e desligá-lo remotamente. A equalização dele foi a parte que eu achei bem assim, fraca, então a gente tem poucos disponibilidades de equalização e só temos uma possibilidade de equalização personalizada. Isso não é bom. Em termos de áudio, ele mostra que você pode fazer uma continha aqui da potência estimada, sei lá, um fone de 16 ohms com a sensibilidade de 98 dB. Ele estima aqui quanto que vai precisar de saída e já meio que deixa ele no jeito. Mas não é nada demais também, é uma função meio... não tem muita função. E aí aqui a gente tem o volume dele, o volume de tons que você pode... que ele vai te dar de retorno no fone, e o volume da ligação. Quando você estiver em ligação, você vai escutar nesse volume. Aqui você pode selecionar o filtro passa-baixa, que eu falei anteriormente também, você pode selecionar pela telinha. Compensação de distorção, isso eu não usei, eu acho que você usaria isso em casos muito específicos. E o clock do driver, então você consegue selecionar aqui o nível de clock dele, e ele até avisa aqui que quando está em Bluetooth, 1/4 do clock é melhor. Ele otimiza o funcionamento do clock, porque se você usá-lo no máximo, você pode aumentar o distorção por jitter. E aqui ele vem com um guia básico que fala sobre os botões, É um aplicativo bem simples. Eu acho que a Fio falhou muito na parte de software. Eu vou falar sobre a comparação deles quando eu vou mostrar o QDelix. Então, para o som, eu achei que de uma maneira geral o som dele é bastante neutro, ele é bem linear em todo o espectro e consegue resolver bem agudos, consegue resolver bem os graves, tem uma região média muito correta, então assim, não tem muito o que falar mal, ele consegue entregar bons transientes também, tem uma transparência muito boa e assim, ele só distorce mesmo quando você coloca fones ou alguma coisa mais exigente para tocar nele. Fora isso, ele não distorce, ele toca tudo com bastante linearidade e tal, consegue tocar inclusive fones relativamente exigentes, que eu vou até demonstrar aqui. Então, é um dispositivo extremamente interessante. Inclusive, eu digo assim, você pega um fone tipo um Hi-Fi Man Ananda e você liga na balanceada dele, ele vai tocar extremamente bem, de maneira que talvez 90% das pessoas não escute diferença para um sistema bem mais sofisticado, bem mais caro. E eu te falo isso que eu testei com algumas pessoas aqui que não estão muito habituadas e tal, e cara, ninguém passou num teste cego. Então, assim, é difícil realmente apontar diferenças evidentes e objetivas entre o BTR5 e um sistema mais sofisticado com fones que sejam menos exigentes e até com alguns de média exigência. Então,
É um dispositivo super bacana, super definitivo. Eu trouxe aqui para fazer uma pequena demonstração para vocês fones de diferentes tipos. Eu não vou mostrar in-ears, porque com in-ears ele é absolutamente excelente. Não tenho do que reclamar. Ele toca todos os in-ears que eu coloquei aqui muito, muito bem, sem maiores problemas, com controle de volume muito legal. E eu trouxe aqui então um que a galera gosta muito, que é o Arcano SHP 300. Trouxe o Beyerdynamic DT 880 Pro de 250 ohms, esse fone aqui é o que ele teve uma certa dificuldade, e o Hi-Fi Man Ananda, que é um planar relativamente eficiente. Então é um planar de muito boa qualidade, um som muito transparente, que tem um driver extremamente eficiente, que toca razoavelmente bem de fontes mais tranquilas. Então a gente vai ver mais ou menos como é que eles se comportam aqui no BTR5. Eu vou conectá-lo aqui na USB. Vou colocar primeiro então o Hi-Fi Man Ananda, que é um fone muito querido na comunidade. Pessoal, esse foi o Hi-Fi Man Ananda, ele estava no volume 43, que é um volume bem alto. Eu não escuto o Ananda nesse volume no BTR5, e vocês viram que ele toca tudo com bastante autoridade e com bastante transientes. Então é assim, é muito bom. Quando você pluga num sistema sofisticado, dá para compreender as diferenças, mas eu já adianto que não são grandes. Então, assim, é só para quem é muito preciosista mesmo. Mas, eu, de novo, repito, para a maior parte das pessoas, um fone desse, o BTR5 é um dispositivo suficiente. Agora nós vamos para o DT 880 Pro. O problema dele é a impedância grande. E como o BTR5 não tem uma tensão de saída pico a pico muito grande, ele não dá conta sempre de toda a demanda desse driver de alta impedância do DT880. Então, eventualmente, ele distorce e ele não fica tão limpo assim do que se eu colocar ele num sistema mais próprio. E aí eu não sei se vai dar para ouvir aí, no ouvido aqui dá para escutar, mas eu vou testar e vocês vão ver que ele toca, mas não toca sim. Acho que deu para ver aí o BTR5 no volume máximo, no ganho máximo, que é o volume 60, ganho alto, ficou ainda um pouquinho devendo ali no DT880 em comparação com o Ananda. E, além disso, ele distorce ali, quando você passa do volume mais ou menos 45, 50, ele já começa a distorcer, que significa que ele não está dando muito conta da demanda ali de voltage swing do DT880, que é um fone bem exigente. Então, assim, para fones de alta impedância, com certas particularidades, ele não vai funcionar. Mas para um Hi-Fi Man Ananda, que é um fone razoavelmente eficiente
e para por exemplo, Arcano SHP300, ele vai funcionar ok. A galera sempre pergunta do SHP300, que é um fone que é relativamente exigente, ele não é super exigente porque comparado com outros mais high-end e tal, mas ele é um fone que para o padrão de preço dele requer sim uma atenção na fonte. Então vamos lá que vocês vão ver na prática. Pessoal, não sei se deu para pegar aí, mas o Arcano ele estava no volume aqui de 44 mais ou menos, tocando aí alto, tá? Num volume que eu definitivamente não escutaria, porque pode dar severas perdas auditivas, mas acho que deu para perceber que ele não distorce, então ele não tem distorções assim relevantes. Claro que distorce, mas não tem distorções relevantes, principalmente comparando com fontes mais caras. Então assim, ele é capaz sim de tocar o SHP80 com bastante autoridade, com uma certa tranquilidade. E aí eu estendo para fones menos exigentes, tipo um Cuba-Disco, tipo um intra-auricular mais simples, um Moondrop Blessing 2, um Moondrop Variations. Ele dá conta de todos esses fones com uma tranquilidade absoluta. Então, intra-auriculares, ele é basicamente excelente. Com o full size ele dá conta de muita coisa. E assim, se for uma pessoa que não está ligando tanto para filigrana, para preciosismo na qualidade de áudio, ele vai atender uma vasta gama de fones, inclusive headphones. Então, em termos de som, o som dele é muito bom. Ele tem uma limitação severa, que é a questão da equalização. Então, para quem é entusiasta de DSP, entusiasta de equalização, ele vai ficar a desejar no quesito qualidade sonora. Aí no caso, o QDelix, que eu vou comparar em um outro vídeo, vai ser mais competente. Finalmente, então, para concluir, muito interessante, muito versátil, e ele vai servir assim, para a maioria das pessoas, porque ele é de uso muito simples, ele tem a telinha, ele tem os botões de uso muito simples, que se compara muito a dispositivos Bluetooth que a gente está acostumado aí no dia a dia. Ele tem um tamanho excelente, extremamente bem feito, né? A construção dele é indefectível, assim, não consegui apontar nenhum defeito grave na construção dele. Ele é super compacto, cabe em qualquer lugar. Apesar do vidro, que ele me passou uma certa resistência, mais resistente que um smartphone, por exemplo. Então, é um dispositivo altamente recomendável. Eu só não recomendo o BTR5 para quem quer mexer com DSP, equalização. Aí vamos de QDelix, que eu vou também fazer review no canal. Então, ele não é tão bom assim para quem quer ficar brincando lá de equalizar, perfis de equalização e tal, trocar de um fone para outro. Ele não é legal para isso. O aplicativo dele deixa bastante a desejar, a fio não é boa de software, então o aplicativo dele não é legal. O firmware dele tem um históricozinho que dá problema de você ter que resetar, tem até um tópico grande no Reddit sobre isso. Então, assim, eventualmente você vai precisar dar um hard reset nele, mas assim, é tranquilo, ele não chega a bricar, mas ele funciona, ele dá esse trabalhinho aí, mas depois funciona. Então ele tem o NFC que facilita muito o pareamento. Então assim, para quem não é muito entusiasta, para quem quer um dispositivo prático e transformar qualquer fone praticamente em um fone Bluetooth, esse cara é super recomendável pela série de motivos que eu falei. Bom pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse review. Se vocês gostarem, dê um like. Se gostarem muito, se inscrevam no canal e tentem divulgar para o nosso canal e nosso hobby crescer. Até a próxima, um grande abraço e valeu!